coração de robô, programado só para obedecer, só para fazer a vontade de Deus. Não tinha graça. Deus, sendo Deus, Ele queria um amigo. Ele viu que todos os animais tinham companhia, as aves, os peixes. E Ele quis uma companhia também. Eu queria alguém para conversar, alguém para me relacionar. Senão Ele não seria Deus. Deus, Ele seria egoísta, criando todo mundo só para Ele, o mundo inteiro só para Ele, todas as coisas só para Ele. Ele criou todas as coisas, colocou o homem para compartilhar daquilo que Ele criou, e ao mesmo tempo conversar, dialogar, ter essa comunhão, ter esse contato com o homem. Ele conversava com o homem todos os dias no meio da tarde, lá para as 3, 4 horas da tarde. Ele conversava, andava no jardim conversando com o homem. E aí, companheiro, e aí, meu amigo, como é que foi o dia hoje? Deu nome para bastante animais? Não, você deu para aquele ali, não, você deu para aquela árvore, que legal, valeu, estou vendo que você está cuidando bem do jardim, está tudo muito bom, que lindo, né? Olha só aquele passarinho, olha aquela árvore, olha aquele peixe, legal. Eles tinham amizade. Isso é Deus, um ser que não é egoísta, que quer ter convivência com o homem. Ele criou você para conviver com Ele, para compartilhar da sua vida com Ele, para ser amigo dEle. Sabe qual é o maior pecado da nossa vida? É querer viver a nossa vida independente de Deus. Olha só, Deus nos dá vida, Deus nos dá tudo, e nós queremos viver a nossa vida só para nós. Não estarmos nem aí com Deus, deixarmos Deus de lado. Esse é o maior pecado do homem. O maior pecado, muita gente pensa assim: eu queria ser tão certinho, tão correto. Mas o que Deus quer mais de você, além de você ser certinho, correto, o que Deus mais quer de você é a sua companhia, seu coração, sua alma, sua vida, sua amizade, seu companheirismo. Deus é Deus, não tem falta de nada, mas ao mesmo tempo Ele precisa disso. Eu estava esse dia pensando, por que Deus gostava tanto de Davi? Davi é um cara super errado, né? Davi foi um cara que cometeu um assassinato. Davi foi um cara que cometeu adultério. Davi foi um cara que matou muita gente nas guerras. Davi era um cara meio errado. Mas Deus tinha uma coisa com Davi. Deus gostava tanto de Davi. Deus chegou a dizer que Davi era um homem segundo o coração dele. Atitudes essas que nós não vemos em Saul. Nós não vemos Saul cometendo adultério, não vemos Saul cometendo aquele crime bárbaro que Davi cometeu. Matou o marido da esposa para ficar com a mulher. Nós não vemos isso em Saul. No entanto, Deus rejeitou Saul e disse: Davi é o homem segundo o meu coração. Você reparou? Agora, analisando a vida de Davi, a gente entende o porquê. Davi era um cara que amava conversar com Deus, era um cara que amava fazer poemas para Deus, era um cara que amava compor para Deus, um cara que gostava de ter comunhão com Deus. Sabe aquela pessoa que acorda de madrugada para adorar Deus, levanta cedo para dizer: oh Deus, como eu te amo, como tu és bom, tu és meu Deus, eu romperei com a alva, eu amanhecerei para te louvar com a minha harpa, com a minha lira, eu cantarei louvores a ti desde o romper do dia até o entardecer. Em todo momento, quando ele era pastor de ovelhas lá no campo, estava sempre com a sua harpa na mão, a todo momento ali tangendo aquele instrumento, louvando e adorando. Depois do palácio, era um cara que gostava de ter comunhão com Deus, e Deus ama isso. Deus ama quando nós gostamos de ter comunhão com Ele, quando nós gostamos de ter amizade com Ele, contato com Ele. Um exemplo disso está no relacionamento marido e esposa.
Pense numa esposa certinha, faz tudo direitinho. Marido chega em casa, a casa está toda arrumadinha, a louça está lavadinha, as roupas estão lavadas, passadas, tudo no seu lugar, brilhando. Ele chega, a mulher está lá arrumando e não para de arrumar. Ele, oi bem, tudo bem? Oi benzinho. Ah. E aí, não vai perguntar como foi meu dia? Ah sim, eu estou acabando de limpar aqui, mas como foi seu dia? Foi bom. Tá. Ó, a janta já está na mesa. Está tudo preparado, tudo quentinho, não está faltando nada. Eu vou acabar de arrumar aqui, tá? Você pode jantar, pode dormir depois, eu vou acabar de arrumar. Aí depois eu odeio, depois eu terminar tudo. É meia-noite, o marido já jantou sozinho, foi dormir, tomou banho, foi dormir sozinho, pegou no sono, e a esposa continua lá arrumando tudo. Aí, dia seguinte ele sai para trabalhar, volta, tudo a mesma coisa. A esposa faz tudo, beleza, maravilha, não deixa faltar nada, é perfeita na limpeza e tudo. Está faltando alguma coisa nessa esposa? O que vocês acham? Está faltando ou não? Hã? Sim. Está faltando? Sim. Pô, mas isso é uma esposa, não deixa faltar na casa, na limpeza, arrumação, comida, roupa, está tudo certo. O que está faltando? Hã? Atenção, o que mais? Amizade, o que mais? Hã? Carinho, o que mais? É isso. Agora pensa naquela esposa que não é tão perfeita na arrumação, na limpeza da casa, não providenciar as coisas, mas o marido chega, ela larga tudo, a primeira coisa que vai, pula nos braços, dá aquele abraço, aquele beijo. Ô querido, que legal, que bom que você chegou. Como é que foi o seu dia? Você parece estar cansado, vou te fazer um carinho. Senta aqui, vou te fazer um cafuné, uma faca. Depois disso eu converso com você, né? Depois a conversa prolonga. E a conversa prolonga. Tá bom, para por aí. Com qual das duas esposas você escolheria? A ou a B? B. Mas ela não é muito zelosa, não é muito de arrumar a casa, às vezes tem louça na pia para lavar, às vezes nem fez a comida. Hã? É? Mesmo assim prefere a B? Mesmo assim? Os homens, vocês preferem A ou a B? A B. Olha, os homens que estão falando, eles preferem a B. Uma dica aí. Então, é claro, o homem está mais interessado no carinho, na companhia, na amizade da esposa do que no trabalho que ela faz, na arrumação da casa. Porque se o homem quisesse só isso, ele contrataria uma empregada e tudo mais, alguém para fazer. Mas o homem precisa, ou o esposo precisa daquela esposa companheira, amiga, carinhosa. Mas não vai esquecer outra parte de deixar. O pastor falou que o homem só quer a esposa para essa amizade, esse companheirismo, esse carinho. Então vou largar minha casa de qualquer jeito, mas vou ser muito carinhoso. Não. Equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Equilíbrio. Cuida das duas partes. Mas eu estou dizendo que o mais importante é esse lado. Assim é Deus para conosco. Às vezes nós queremos agradar a Deus com tanto trabalho nosso, com tanta atividade, fazendo o melhor para Deus, naquele corre-corre. Mas será que Deus está tão interessado nisso como está interessado na sua companhia? A sua amizade, o seu companheirismo? Deus precisa disso? Precisa. Ele não tem necessidade de nada, mas ao mesmo tempo ele tem necessidade da companhia do homem. Porque senão ele não teria criado o homem com livre-arbítrio,
com essa capacidade de obedecer ou não. Deus precisa disso, e Ele quer isso de nós. Falando nisso, você já conversou com Deus hoje? Pelo menos você já disse: Deus, como tu é legal, como tu é bom, maravilhoso. Deus, eu estou feliz contigo. Olha, você não sabe quando Deus se agrada quando você fala assim para Ele. Uma simples palavra: oh Deus, valeu. Deus já fica contente. Olha, o meu filho, ele se lembra de mim. Ele olha para mim e fala. Todo pai gosta de ver isso no filho. E aí, paizão, você é um cara legal. Você não sabe como o pai fica cheio com isso. Ô paizão, te amo, viu, pai? O pai gosta, né? Quem é pai aqui? Quem não gosta? Agora, se o filho é o melhor filho, não faz tudo certinho, tudo, mas não dá um carinho, não tem aquela conversa, o pai sente que está faltando algo. Então pense assim: Deus é a mesma coisa para conosco. Ele é o pai. E aí, Ele queria isso no casal. E Ele queria que o casal tivesse isso de livre e espontânea vontade, de coração. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio no coração do homem. Para o homem ser esse companheiro de coração, de livre vontade, não como um robô. Porque se Deus quisesse criar robôs programados para obedecer, Ele faria. Mas aí, que vantagem tem o homem se relacionar com um robô? O robô não dá carinho, o robô não dá amor. O robô obedece em tudo, mas não é por vontade própria. Porque ele está programado. Deus nunca quis isso do homem. Agora você já sabe, hein? Já sabe o que toca o coração de Deus, o que Deus gosta. Deus, seja amigo de Deus. Deus procurou amigo em Adão, procurou um amigo em Abraão. E Ele conseguiu. Abraão é chamado amigo de Deus. Ele procurou um amigo em Davi. Ele procura amigos até hoje. Às vezes eu estou andando na rua, eu converso com Deus. Eu falo: e aí, Deus, como é que a gente vai fazer para resolver isso, aquilo? Como é que a gente vai fazer isso hoje, amanhã? Estou preocupado. Assim, normal. Você não precisa separar aquele tempo cansativo, 1 hora e meia de joelho ali, torcendo para acabar logo aquele tempo, para cumprir a sua obrigação. Fale com Deus com prazer, andando, tomando banho, dormindo, deitado, em pé, voando, que nem o Mauro faz ali, né? Falando com Deus ali no céu, deve ser bom demais. Mas não me convida que eu deixa isso para ele, né? Ou nadando, fazendo qualquer coisa. É gostoso demais conversar com Deus, saber que Deus está gostando daquilo, Deus tem prazer naquilo. Ele quer ser o nosso amigo. É por isso que Deus gostava tanto de Davi. E pode gostar sim de você. Basta você ser essa pessoa carinhosa com Deus. E o homem tinha tudo isso, tinha amizade de Deus, podia obedecer. Só que a insatisfação, o desejo de algo mais, a cobiça, a concupiscência da carne, soberba, querer ser igual a Deus, para quê? Vocês já assistiram aquele filme? Como é que chama aquele filme, né? Todo-Poderoso? Todo-Poderoso. É mais ou menos isso. O cara queria ter o poder de Deus e ele obteve. Só que ele viu como dá trabalho ser Deus. E que não é para qualquer um. Que é só Deus mesmo para ser Deus. O homem não tem essa capacidade. Já assistiram aquele filme Todo-Poderoso? Comédia. É uma comédia, muito engraçado. O cara queria ser como Deus e ele consegue. Só que Ele faz vai todo mundo rasgar. ganhar na loteria. Hã? Ele faz todo mundo ganhar na loteria. Ele tinha que ele fazia tudo o que ele queria. Rapaz. No fim ele só se meteu em rascar. Dificuldades. É mais ou menos por aí. Não adianta o homem querer ser como Deus. Não tem como. E o que aconteceu depois disso? Eva desobedeceu, levou o homem a desobedecer. Eles foram expulsos daquele paraíso. Sabe no que se transformou esse lindo jardim? Você conseguiu achar aí o deserto do Iraque, Everton? Por favor, mostra para nós. Ó, esse jardim aí, olha que se transformou por causa da desobediência do homem. Por o homem querer ser igual a Deus. Isso aí. Essa região chamada lá no Oriente Médio de Iraque, lá nas terras do falecido Saddam Hussein, onde os Estados Unidos jogou muita bomba, é esse deserto do Iraque. Dizem os entendidos, arqueólogos, geográficos, historiadores, que aí
estava localizado o antigo Jardim do Éden. Ó, só tem carro de guerra, soldado, armamento, areia, pó. É assim que fica a nossa alma, a nossa vida, quando nós rejeitamos a comunhão de Deus, quando nós não queremos mais o jardim que Deus planejou para a nossa vida vira um deserto, a nossa vida vira esse caos, a nossa vida vira só areia. Em comunhão com Deus nós temos tudo de bom e do melhor, tudo mais agradável, tudo que nós podemos desejar. Aí saímos da comunhão com Deus, queremos algo mais, estamos insatisfeitos, queremos ser mais, obter, ganhar, lucrar. Independente de Deus, a nossa vida se torna assim. Em vez de se tornar melhor, será que a vida de Adão, a vida de Eva se tornou melhor por eles serem conhecedores do bem e do mal? Nada, se tornou isso aí. Foram expulsos do jardim, foram morar no deserto. Agora, e o que aconteceu com aquele rio cristalino, um daqueles rios cristalinos, cheio de peixes das mais variadas espécies, água que você via lá no fundo, cheio de pedrinhas coloridas, peixes nadando, borboletas voando na superfície por cima da água, aquele som daquele borbulhinho tranquilo das águas. No que se transformou esse rio chamado Plenitude? Nisso aí, a choreira. Rio Ganges. Esse rio que passa pela Índia tem a sua origem na região que era o Jardim do Éden. Ele continua correndo, passa pela região da Índia e vai. Esse era o rio que corria, um dos rios que corria no Jardim do Éden. O rio Plenitude, que hoje é conhecido como Rio Ganges. Agora, vocês sabem o que essas pessoas estão fazendo aí nesse monte de lama, sujeira, podridão, fezes, cadáveres humanos? Por que ali tem cadáver? Porque os indianos, eles são muito religiosos, místicos, supersticiosos. Eles acreditam que jogando seus mortos nesse rio, esses mortos vão para o paraíso. E aí é muito comum você ver naquele rio boiando cadáveres. Não é proibido, as pessoas podem jogar quantos cadáveres quiserem ali. E aí você está andando na beira do rio, de repente você se depara assim com cadáveres, um crânio, um esqueleto boiando na água. Você vê isso aí comumente lá. E eles acreditam que se banhando nessas águas, os indianos eles estão purificados dos seus pecados, porque eles consideram esse rio podre, esse rio imundo, esse rio sujo, como um rio sagrado. Esse era um dos rios que corria no Jardim do Éden e tinha o nome de Plenitude. Hoje é um monte de lama, sujeira, podridão, fedor, contaminação, impureza, tudo o que não presta. Assim se torna a nossa vida quando nós rejeitamos a comunhão com Deus, quando nós deixamos de ter comunhão com o Criador, quando nós não queremos amizade com Deus, quando nós queremos viver para nós mesmos, quando nós queremos ser independentes, quando nós queremos ser iguais a Deus, quando deixamos a soberba entrar no nosso coração. Em vez de nós desfrutarmos no rio da vida que é Jesus, em vez de nos banharmos nas águas puras, cristalinas e límpidas do rio da vida, Jesus diz: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem crer em mim, do seu interior brotarão rios que fluirão para a vida eterna. Se fará uma fonte e viverão por esses rios. Nós podemos viver nos rios de Deus. Não é assim viver em Jesus, não é como se a gente estivesse vivendo num rio gostoso, tranquilo, cristalino. É algo que dá prazer desfrutar de Jesus. Só que nós abandonamos Jesus, rejeitamos o plano dele na nossa vida, viramos as costas para Deus, não queremos ter comunhão,
Nossa vida se torna um mar de lama, podridão, sujeira e um deserto. Que situação! Como que o homem pode trocar o jardim pelo deserto? O rio de águas vivas pelo rio de podridão e sujeira. Por que nós temos essa tendência no nosso coração? Por que somos assim? Porque mesmo quando temos tudo de Deus na nossa vida, mesmo quando Deus nos dá o melhor, mesmo quando Deus nos dá todo amor e carinho, nós somos assim. Já parou para pensar nisso? Somos assim. Nós temos que refletir nisso. Ah, pastor, é porque eu não tenho aquele carrão que eu gostaria de ter. Se eu tivesse, eu seria muito feliz. Ah, pastor, eu não tenho aquela casa, aquela coisa, aquelas roupas. Eu seria feliz. Eu seria feliz. Será? Será que as pessoas que têm de tudo na vida são felizes? Será? Ontem eu e minha esposa tivemos essa experiência. O pessoal lá da faculdade, os jovens, resolveram fazer um churrasco na casa de uma das estudantes que mora ali no centro do Guarujá, na zona.